Gente, hoje a gente vai falar de mediana e moda. A primeira parte que a gente vai falar é a parte de mediana, que está na página 10 da nossa apostila. Então vamos lá. Na página 10 a gente tem uma sequência numérica que é exatamente essa daqui. A primeira sequência que tem, que são duas sequências, a gente vai falar primeiro da sequência de cima. Então, gente, quando a gente vai fazer a mediana de uma sequência, a gente tem que pensar que a gente tem que trabalhar com os valores em ordem, seja a ordem crescente ou decrescente. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é colocar em ordem crescente ou decrescente. Vamos fazer das duas maneiras. Vamos colocar aqui em ordem crescente. O menor número aqui é o 10, certo? Só que o 10 se repete uma vez, ou seja, tem dois números 10. A gente tem que botar ele aqui duas vezes. Então vai ser o 10, depois o 10. Agora, pensando aqui, qual é o próximo número da nossa sequência? É o 13, certo? Então vamos lá, 13, tem 14, temos o 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22. Prontinho. Aqui a gente tem na ordem crescente. Agora vamos fazer a ordem decrescente. Na ordem decrescente, a gente pode até aproveitar a ordem que a gente tinha feito crescente aqui e inverter ela. Então o número maior aqui é o 22, depois o 20, depois o 19, o 18, 17, 16, 15, 14, 13, duas vezes o número 10. Ok, agora o que a gente tem que pensar para continuar aqui o nosso raciocínio? A gente tem que pensar em saber se a quantidade de números é par ou se a quantidade de números é ímpar. Nesse caso, a quantidade é ímpar. A gente tem 9 números nessa sequência, ok? Então, se a quantidade é ímpar, a gente, para descobrir a mediana, a gente vai fazer um esqueminha que é assim. Eu vou fazer primeiro com a crescente, depois com a decrescente, a gente vai ver que vai dar a mesma coisa. Eu vou cortar o número do final e o número do início. Depois o penúltimo e depois o segundo. E vou fazendo assim. Sobrou aqui o número 16. Significa que a nossa mediana é o número 16. Se a gente fosse fazer com a ordem decrescente, daria a mesma coisa, né? Eu corto aqui o primeiro e o último, o segundo e o antepenúltimo. E vamos fazendo assim. Chegamos aqui também no 16. Ok? Então, gente, e agora a gente tem um outro caso aqui, que tem na própria página 10, na letra C, a gente tem essa sequência aqui, que se a gente contar, são 12 números, ou seja, é uma quantidade par de algarismos de números que tem nessa sequência. Então, eles já estão em ordem crescente, então a gente vai fazer aquele mesmo esqueminha. Corto o primeiro, corto o último, o segundo, o penúltimo, o terceiro, o antepenúltimo e vai por aí. Sobrou 2 números no final. O que a gente vai fazer agora? Qual é a mediana dessa sequência? Não tem como tirar? Tem como tirar? Tem! A gente vai fazer o seguinte: os dois termos que tem aqui, a gente vai somá-los, né? Então vai ser 15 mais 16, e a gente vai dividir eles por 2, porque são 2 números. Então vamos lá, 15 mais 16 dá 31.
31 dividido por 2 é 15,5. Então essa é a maneira de tirar a mediana quando os resultados, quando a quantidade de números é par. Gente, agora a gente vai falar de moda. Então vamos lá. A gente tem aqui duas sequências na página 11, onde a gente vai poder achar a moda dessas sequências. Uma é uma sequência numérica e a outra é uma sequência de gostos musicais preferidos entre 10 amigos. Então vamos lá, gente. A moda nessa sequência numérica aqui. Como que a gente faz? A gente tem que ver o número que... Vamos lá. Vamos contar aqui qual que se repete mais. O 14 a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5 vezes. Então a gente tem 5 vezes o 14. Vamos ver o 13. 1, 2, 3, 4. Então o 14 já ganhou. 1, 2, 3. O 12. Então o 12 também não é a nossa moda. O 15 tem 2 vezes só. Então já dá pra gente dizer que o 14 é o termo que mais se repete, porque se repete 5 vezes. Então vamos lá, a gente vai dizer que a moda é o 14. Então a moda dessa sequência é o 14. Mas e se acontecer de ter dois números que repetem a mesma quantidade de vezes? O que a gente vai fazer? Vai dividir por 2 de novo? Não. Vamos ver nessa sequência aqui. A gente tem pop, que vai aparecer 1, 2 vezes. E temos que o rock também aparece 2 vezes. Ou seja, esses dois estilos musicais repetiram a mesma quantidade de vezes. Eles dois vão ser a moda. A gente vai dizer que isso é um tipo de moda que a gente chama de bimodal. Então vamos lá. A gente vai escrever a resposta. A gente pode escrever rock e pop, ou a gente pode escrever pop e rock. Isso também vale para números. No caso da moda, a gente não divide os números por 2, caso aconteça de 2 números repetirem igualmente. Ok?